Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente retoma o nosso curso de lógica, tá certo? A gente já analisou verdade no curso e agora a gente vai para o segundo ponto. A gente vai analisar agora inferências, tá bom? A gente vai observar a avaliação de inferências, reconhecimento de inferências e reconstrução de inferências. A gente vai ter uma sequência de vídeos sobre essa temática e esse vídeo é sobre o papel de novas evidências na avaliação de uma inferência, tá certo? Como é que a gente vai abordar aqui o papel de novas evidências? Eu vou usar um exemplo. Esse exemplo vão ter algumas premissas. Dessas premissas a gente vai ter 3 possíveis inferências a ser feitas. A gente vai fazer uma análise dedutiva, como a gente já viu antes, sobre essas inferências, e vai fazer uma análise indutiva também, como a gente já viu antes. Depois dessas duas análises, a gente vai pensar algumas possibilidades de novas evidências e como isso altera ou não as nossas análises dedutivas e indutivas, tá bom? Pense aí num exemplo simples e famoso, né? Você tem uma caixa opaca, tá bom? Dentro dessa caixa você tem 100 bolinhas. Essa é a primeira premissa, tá certo? Do argumento que a gente vai analisar. A segunda premissa diz o seguinte: 99 dessas bolinhas são de cor azul. A terceira premissa diz o seguinte: uma bolinha é de cor vermelha, certo? E a quarta premissa diz que esse jogo é um jogo honesto. Essas 4 premissas estão falando sobre a retirada de uma bolinha, né? Aí você pega lá a caixa, né? Balança a caixa e vai retirar uma bolinha. Então a gente tem 100 bolinhas dentro de uma caixa opaca, não dá para ver a cor das bolinhas que estão lá, ou mesmo a quantidade. Mas a segunda premissa diz que 99 são azuis, depois uma é vermelha e por fim esse jogo é um jogo honesto. Essas são as premissas do nosso exemplo. A gente tem aí 3 possíveis inferências, as quais a gente vai utilizar para análise, tá bom? A primeira inferência, né, a primeira inferência diz o seguinte: a bolinha que vai sair é azul. Essa é a primeira inferência. A bolinha que vai sair é azul. A segunda inferência diz o seguinte: a bolinha que vai sair é vermelha. E a terceira inferência diz o seguinte: a probabilidade de a bolinha que vai sair ser da cor azul é 99%. A gente tem então essas 3 inferências possíveis, tá bom? Vamos então fazer uma análise dedutiva e uma análise indutiva delas. A análise dedutiva, lembrem-se aí, a dedução, o que ela exige? Exige 100% de certeza na transferência de verdade das premissas para a conclusão, certo? Das 4 premissas que a gente tem, existem 100 bolinhas, 99 são azuis, não é vermelho, o jogo é honesto. A gente tem 100% de certeza que a bolinha que vai sair é azul. Não, a gente não tem 100% de certeza. Pode sair uma bolinha vermelha. Logo, qual é a análise dedutiva que a gente faz? É inválida. Né? A inferência de que vai sair uma bolinha azul é inválida, uma vez que a gente não tem 100% de certeza. A segunda inferência: a bolinha que vai sair é vermelha. A gente tem 100% de certeza? Não, existem outras 99 bolinhas azuis. Por consequência, essa análise dedutiva que a gente faz dessa inferência também é inválida, certo? Mesmo que seja verdade as 4 premissas que a gente elencou, a gente não tem uma garantia de verdade da nossa inferência de que vai sair uma bolinha
azul, que vai sair uma bolinha vermelha. Todavia, a gente tem então essa terceira opção. Olha, a probabilidade de ser azul a bolinha que vai sair é de 99%. Essa é uma inferência válida. Você tem 100% de certeza de que a probabilidade que vai sair da bolinha, que a bolinha seja azul, é de 99%, tá bom? Ou seja, das premissas que a gente elencou, existem 100 bolinhas, 99 são azuis, uma é vermelha e o jogo é honesto. Disso você pode concluir com 100% de certeza, com garantia, com felicidade, você dorme tranquilo de que 99% de chance que saia o azul. Afinal, a outra bolinha, o outro 1%, é a vermelha, tá certo? A análise dedutiva que a gente faz, como a gente viu antes, então é simples. A nossa inferência 1 e 2 são inválidas e a 3 é válida. Agora a gente pode fazer uma análise indutiva. Como a gente viu, a análise indutiva vai trabalhar aí com a incerteza, tá bom? Diferente da dedutiva. Então a gente vai abordar as duas opções que foram inválidas na análise dedutiva. Primeiro, a bolinha que vai sair é azul. Segundo, a bolinha que vai sair é vermelha, tá bom? A análise indutiva que a gente faz, por exemplo, algo que você já pode retirar daí, é que a inferência 1 de que a bolinha que vai sair é azul é muito superior à inferência 2 de que vai sair uma bolinha vermelha, né? Porque, ora, você tem 99% de chance de sair um azul e apenas 1% de chance de sair uma vermelha. Então, é uma inferência muito inferior. Se você tivesse que apostar, deveria apostar na inferência superior, que é 99% de azul, portanto, a inferência 1 é superior a 2. Outra a análise que a gente poderia retirar aí, outra conclusão, outro pensamento, é de que a inferência 1, que a gente vai sair uma bolinha azul, ela a força dela, né, é por ela mesma, né? Não depende da força de outras inferências. Afinal, das 4 premissas que a gente elencou, você tem 99% de chance de sair uma bolinha azul. A gente lembra aí que essa porcentagem é uma porcentagem de uma inferência forte, tá certo? A gente tem mais de 75% de chance aí daquela inferência ser correta. Tudo bem, a gente viu o exemplo, viu as duas análises. Vamos então agora para as novas evidências, né? E a gente vai observar agora o papel dessas novas evidências. Primeiro, vamos pensar que a gente tem a seguinte evidência. De fato, saiu uma bolinha azul. O que isso muda, né, nas nossas análises dedutivas sobre, por exemplo, a primeira inferência, que vai sair uma bolinha azul? Isso torna o fato de ter saído uma bolinha azul, torna a inferência 1 de que sairia a bolinha azul válida? Não, não torna. Por quê? Porque a validade não tem a ver com a verdade de fato de um argumento. A validade tem a ver com a estrutura lógica. Se, na hipótese das premissas serem verdadeiras, você pode chegar àquela conclusão com 100% de garantia? Não. Mesmo que saia uma bolinha azul, daquele conjunto de afirmações que você tinha, de informações que você tinha, continua sendo 99%, continua tendo 1% para a bolinha vermelha, então a nossa análise continua sendo que essa inferência é uma inferência inválida. Por quê? Como ainda existe a possibilidade da bolinha vermelha, então é inválido, tá bom? A validade trabalha com estrutura e não com verdade, como a gente viu antes. Portanto, mesmo à luz dessa nova evidência, o raciocínio anterior, a análise anterior, de acordo com as evidências anteriores, continua de forma inválida. Pense agora na segunda possibilidade, né, de nova evidência. Suponha que a bolinha que sai seja a bolinha vermelha.
saindo uma bolinha vermelha. Vamos nos perguntar agora sobre a análise indutiva que a gente fez. Essa bolinha vermelha ter saído, ela torna a inferência 2 de que ia sair uma bolinha vermelha superior à inferência 1 de que sairia a bolinha azul, ou seja, esse fato faz a gente ter força na seguinte afirmação: você deveria ter apostado na inferência 2 e não na inferência 1, porque a inferência 2 ela é superior? Não, isso não acontece. Por mais que tenha saído uma bolinha, isso foi extremamente improvável, uma vez que a gente tinha 99% de probabilidade de ter a bolinha azul. Portanto, a inferência de que vai sair uma bolinha azul ainda é mais forte do que a inferência de que vai sair uma bolinha vermelha, mesmo à luz de uma nova evidência de que saiu uma bolinha vermelha. Né? Continua sendo improvável. Mesmo que tenha acontecido, continua sendo improvável. Né? Esse é o mesmo debate sobre milagres. Né? Em filosofia da religião, por exemplo. Mesmo que ocorra um milagre, esse milagre, só por ter ocorrido, ele continua sendo improvável. Né? Isso é uma das noções de milagre. Esse debate é longo, não nosso interesse, é só um exemplo de como essa análise de raciocínio se encaixa em outras áreas filosóficas. Vamos então agora para uma terceira possibilidade de nova evidência. Vamos supor que você tira uma vez uma bolinha vermelha, mas tira de novo. Na segunda vez que você tira uma bolinha vermelha de novo. Isso muda alguma coisa na força da inferência 2 e na força da inferência 1. A sair da bolinha vermelha continua sendo mais forte do que sair uma bolinha azul? Não, isso nem continua, nem acontece. Não é? Ora, isso é um evento ainda mais improvável, porque se sair uma bolinha você tem uma chance em 100, sair seguidamente bolinhas azuis, então duas vezes essa uma chance em 100, não é? Então você multiplica aí 100 por 100, né, elevado, segunda potência, você tem aí 10 mil possibilidades. Então é extremamente improvável, você tem 1 em 10 mil. É extremamente improvável essa bolinha vermelha sair duas vezes seguidas e, portanto, continua sendo fraca, né, essa inferência. Vamos então ver o que acontece quando a gente pensa o seguinte, numa nova evidência: 7 vezes seguidas sai bolinha vermelha. Tá bom? O que a gente começa a pensar quando acontece isso 7 vezes seguidas? O que naturalmente a gente faria? A gente começaria a pensar: puxa, peraí, tem alguma coisa de errado. Essas premissas são falsas, né? Você começa a questionar, você começa a dizer: não, peraí, não tem 100 bolinhas nessa caixa não. A premissa 1, você pode começar a questionar essa premissa 1. Porque é muito inesperado, muito improvável que aquilo ali aconteça. Você pode então questionar a premissa 2. Não, peraí. Talvez não existam 99 bolinhas azuis, né? Talvez não exista nenhuma bolinha azul. Seja só bolinha vermelha, só tenha uma bolinha vermelha lá, né? Você pode pensar isso. Ou você pode inclusive questionar a premissa 3, não tem só uma bolinha vermelha, mas sei lá, tem 10 mil bolinhas vermelhas, enquanto tem 99 azuis. Aí a probabilidade de sair 7 vezes seguidas realmente é maior, né? Ou então você pode questionar a premissa 4. Ora, talvez esse jogo não seja honesto. Talvez a pessoa que está tirando lá a bolinha tenha uma bolinha vermelha na manga, que toda vez que tira a bolinha, ela mostra a vermelha que está na manga para você. Não é? Você pode passar a questionar as premissas. Ou seja, agora a gente começa a perceber o papel de novas evidências. Novas evidências, né, em um conjunto razoável, elas começam a fazer a gente questionar as premissas passadas dos nossos argumentos, tá bom? Por que você faz isso? Porque você passa a querer explicar
resultados extremamente improváveis e inesperados, né? Então, quando evidências inesperadas e improváveis começam a se acumular, isso faz com que a gente queira começar a explicar esses eventos, né? Uma área filosófica que a gente aborda isso, filosófica e científica, não é? Quando você está fazendo predições científicas, você tem uma teoria que diz que algo vai acontecer, mas você começa a perceber que os eventos, fenômenos que vão acontecendo são diferentes daquilo ali que previa, né? Você pensa que toda vez que você pega um objeto e solta, ele vai cair para o centro de gravidade da Terra, de repente um objeto começa a levitar, né? Aí você começa, isso é extremamente improvável, você começa a querer ter uma explicação, né? A gente tem aqui um campo antigravitacional, etc. Você vai começar a buscar várias outras explicações, obviamente, você vai primeiro pensar que é um truque, não, um passe de mágica. Não, ali o professor Marcos ele está fazendo ilusão no vídeo, né? Aquilo ali é uma montagem, etc. Você vai começar a querer explicar aquele evento improvável. Então, esse tipo de raciocínio que a gente está abordando aqui, de novas evidências, é muito trabalhado na pesquisa científica, né? Isso, por exemplo, Thomas Kuhn chamou de anomalia. Essas coisas são tão extraordinárias e inesperadas que são chamadas de anomalia, e a gente vai tentar explicar, né, com o nosso paradigma científico. Isso, quem quiser, tiver mais interesse, né, busque em cursos de filosofia da ciência, tá certo? Vamos pensar então essas 7 vezes seguidas que tenha saído. Isso altera de alguma forma a nossa análise sobre a premissa 3, a inferência 3, aliás. O qual era, né, a inferência 3, de que a probabilidade de sair azul é 99% de chance. Ou seja, por mais que saiam 7 vezes seguidas a bolinha azul, ainda é verdade que a probabilidade de sair por mais que saia 7 vezes seguidas a bolinha vermelha, a probabilidade de sair uma bolinha azul continua sendo 99%, caso as premissas que a gente elencou, as 4 premissas, continuem sendo verdadeiras, né? Ou seja, por mais que ocorra um evento extremamente improvável, novamente, isso não muda, não altera a análise que a gente fez sobre a inferência 3. Pode fazer com que a gente pense que uma das premissas sejam falsas. Mas o que acontece se a gente começar a pensar que as premissas sejam falsas ou que de fato elas sejam falsas? O que isso diz sobre a análise do nosso raciocínio à luz dessa nova evidência? Isso vai dizer então que a nossa análise dedutiva é de que é ilegítima, tá bom? Você tem aí uma falsidade. Lembrem-se que a gente não vai falar de validade. Mesmo algumas das premissas sendo falsas, a validade continua sendo correta, né? Continua sendo válida, sendo correta a nossa análise dedutiva. Por quê? Porque, ora, a análise de validade dedutiva, ela apenas pensa na hipótese da verdade das premissas. Ela não quer saber, de fato, se as premissas são verdade ou não, mas quando a gente quer saber, na análise dedutiva, se aquela inferência é legítima, aí sim a gente pensa na verdade ou falsidade de fato das premissas, tá bom? Então, desse modo, a gente teria aí uma consequência desse novo papel de nova evidência que seria ilegítima essa nossa inferência, tá bom? A inferência 1, no caso. Uma experiência bastante interessante que eu sugiro para vocês, pensem aí no papel de novas evidências, não é? E como isso pode não alterar o raciocínio que a gente teve de forma anterior sem essas evidências. Pense aí no juiz, ele vai dar uma sentença sobre o indivíduo e todas as evidências que ele tem naquele momento dão uma alta probabilidade de aquele indivíduo seja culpado. Ele vai lá dar a sentença e o indivíduo é preso. Anos depois surgem novas evidências e essas novas evidências mostram que aquele indivíduo era inocente, ele não era culpado.
e aí ele é libertado, né? Isso acontece na vida, né? Uma tragédia terrível. A gente vê alguns casos, né, nos noticiários, raros no caso, mas a gente ainda vê raro ser noticiado, porque realmente acontece bastante. E aí, geralmente as pessoas pensam, né, uma coisa quase intuitiva, a gente pensa, poxa, o juiz errou, estava errado, tá vendo? Ele errou na sentença dele, a pessoa era inocente. Ora, esse raciocínio aqui que a gente está abordando no nosso curso de lógica mostra pra gente que, na verdade, não. O juiz não errou. Por quê? Porque essas novas evidências não existiam. Então, o raciocínio que o juiz teve continuou correto. A melhor decisão que poderia ser dada naquela época que o juiz deu a sentença, à luz daquelas evidências, era aquela. Dizer que o sujeito era inocente não era a melhor decisão a ser tomada. Todavia, no futuro, né, passando-se o tempo, as novas evidências mostraram que existe então uma nova, melhor decisão a ser tomada, né? E aí uma sugestão de exercício que eu deixo para vocês é busquem aí os noticiários, né? Avaliem essas sentenças que foram dadas, vejam casos onde uma decisão em uma época era a melhor possível e depois, à luz de novas evidências, foi outra decisão, não é? De que pensa em casos em que um indivíduo é preso, todo mundo diz que ele é corrupto, etc, etc, né? E aí depois, à luz de novas evidências, percebe-se, na verdade, que aquele processo de julgamento tinha algumas lacunas, algumas informações estavam faltando e, na verdade, o indivíduo era inocente. Ou o contrário, de que o indivíduo era inocente e depois novas evidências mostraram que era corrupto, criminoso, etc. Não é? Essa é uma sugestão que eu dou de exercício para vocês. E aqui a gente fecha aí o nosso vídeo sobre o papel de novas evidências na análise de inferências, tá bom? É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.